1, do versículo 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Elu, filho de Tol, filho de Zufé e Afraimita. Tinha ele 2 mulheres. O nome de uma era Ana, da outra, Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não os tinha. Subia esse homem anualmente da cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Em Siló, ali era um sacerdote do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. Versículo 4. No dia em que Eucana sacrificava, dava parte do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, quero agradecer, Deus, mais esse dia na tua casa, junto com os meus irmãos, podendo, Senhor, te louvar, te adorar e ser instrumento, Pai, ser usado para levar a tua palavra. Me usa hoje e fala com cada pessoa aqui, Senhor, em nome de Jesus. Pode se assentar, meu irmão. Deus é maravilhoso, Deus é grande. A gente estamos à disposição, né, de Deus para pregar, para falar, para ensinar aquilo que é a vontade dele nessa noite. E a história de Ana, ela é muito conhecida entre os cristãos, não é verdade? E a gente vai aprender aqui algumas lições, né, que fez dessa mulher, olha só, uma mulher que venceu o seu maior mal. Ela venceu aquilo que fazia sofrer há anos. Na verdade, essa mulher, ela é um exemplo notável de fé. Nos dá um exemplo notável de fé. Não é verdade? A gente olha, e você vai ver aqui no decorrer da mensagem, que muitas pessoas desistiram do Evangelho por muito menos. Muitas pessoas deixaram de crer na sua vitória, nas promessas de Deus, por muito menos. Pessoas que, sabe, permitiram que o sofrimento afastasse a de Deus. Olha que coisa. Então hoje a gente vai aprender que a fé, ela realmente remove montanhas. A fé realmente, ela faz com que as coisas impossíveis aconteçam. Amém ou não? Quem crê, diga eu creio. Então vamos entender isso aqui, ó. Naquela época, a mulher que não podia dar a luz, ela era tida como uma mulher que não tinha a graça de Deus. E quem não tem a graça de Deus, na verdade, é o que as pessoas dizem, né? Era um motivo de vergonha. Quem não tem a graça de Deus era como se ela fosse uma mulher amaldiçoada, de útero seco, a qual ela não poderia ter o quê? Um filho. E na época podia ter mais de uma mulher. Alguns teólogos afirmam que essa posição era principalmente quando ele tinha uma mulher que era estéril. Aí ele poderia ter outra, porque ele tinha que dar continuidade, olha só, à sua linhagem. Então a situação aqui, meu irmão, é um homem que tinha 2 mulheres, uma podia ter filho, mas Ana não podia. E esse era o maior mal da sua vida. Então vamos entender algumas coisas aqui, ó. Uma mulher que não se conformou, não é verdade? Mesmo ela sabendo e sentindo a dor na alma porque ela não podia ter filho, mas ela não se conformou com aquele problema. Ela não se conformou com aquela situação. Um exemplo de vida para nós hoje. Eu não sei como é que você entrou aqui na igreja hoje. Eu não sei como é que está a tua vida. Mas a gente vai ver também na palavra de Deus que não foi coisa de um dia, foi coisa de anos. Mas ela nunca desistiu. Mesmo com a sua alma amargurada, olha só, ela não aceitava uma situação a qual fez sofrer durante anos. E a gente vai ver muita coisa aqui. Então, olha só, guarda aí, uma mulher que não se conformou com a sua situação e buscou da parte de Deus um
milagre. Olha o versículo 5 que diz, ó. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda que o Senhor lhe tivesse impedido de ter filhos. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor lhe havia impedido de ter filho. Então imagina aqui, eram duas mulheres, uma chamava Ana e a outra Penina. E Penina, na verdade, era rival de Ana, embora as duas sabiam da lei, do que podia e do que não podia da época. Mas Penina jogava essa vergonha, trazia esse mal aos ouvidos de Ana. Sempre. Ela podia ter filho, já tinha dado um filho ao Cana, mas Ana não podia. Então ela provocava ela. Olha que interessante isso, irmão. Eu quero que você traga para a sua vida. Quando a gente vê Penina provocando a Ana porque ela não podia ter filhos, a gente vê muitas vezes o inimigo fazendo isso com o cristão. Já pensou? Penina chegava e dizia assim para ela: ó, eu posso ter filho e você não pode. Eu posso amamentar e você não pode. Provocava a Ana, imagine aquela dor, aquela amargura que ela tinha na alma, no seu coração. O inimigo esfregava na cara dela aquilo que ela tanto queria, mas que ela não podia ter. Trazendo para os dias atuais, quantas vezes você viu o inimigo esfregar na tua cara algo que Deus até te prometeu, mas que não aconteceu ainda, não chegou ainda, e ele vive te provocando. Mas para quê? Para levar realmente a amargura, para levar a tristeza, a angústia, ao desespero. O objetivo do inimigo te afrontar, olha só, de te irritar, é fazer com que você perca a sua paciência, é fazer com que você perca a sua fé. Estou entendendo isso? É para fazer você se sentir envergonhado. Quem sabe cair até em depressão. Quantos cristãos, olha só, jogaram a toalha na sua carreira cristã, dizendo: poxa, eu estou há tanto tempo na igreja, estou há tantos anos buscando, e aquilo que eu mais queria ter, eu ainda não tenho. E eu vejo a minha vida, sabe, muitas vezes estacionada, não caminha. Tudo isso é um rival, é o inimigo das nossas almas, que traz para te jogar onde? No buraco, para te entristecer, fazer você acreditar que a sua vida é isso mesmo, e fazer você desistir, e fazer muitas vezes o cristão aceitar a situação. Sabia que tem muito cristão, muita gente dentro da igreja, vivendo uma situação a qual não vem de Deus, mas porque ele aceitou para a vida dele. E a situação não é da noite para o dia. A situação, ela começa, ela tem começo, ela tem meio e ela tem o quê? Tem fim. O que significa isso? O que o senhor quis dizer, pastor? A situação que você vive hoje não foi no estalar de dedos, não foi no piscar de olhos. Já é algo que vinha acontecendo há anos. E você foi aceitando na sua vida, aceitando, olha só. Mas se você chegou hoje e diz assim: é verdade, parando para pensar aqui, pastor, tem situação da minha vida, olha só, que eu fui aceitando, fui deixando, foi acontecendo, eu fui trazendo para a minha vida, e é por isso que eu sou o que eu sou hoje, é por isso que eu vivo assim. É verdade, não foi no estalar de dedo. Eu ouvi conselhos, eu ouvi a palavra do Senhor, mas eu fui permitindo que coisas acontecessem na minha vida, fui aceitando situações, e hoje a minha vida é assim. Porque lá atrás, lá no começo, quando eu tinha que tomar uma atitude, eu não tomei. Olha que coisa. E às vezes a pessoa está vivendo uma situação difícil, uma situação a qual Deus não escolheu para ela, porque simplesmente ela aceitou. Que é o contrário de Ana. Por que ela ficava triste, angustiada? Porque era uma situação que ela não aceitava. O texto bíblico mostra que ela era mais amada do que Penina, que podia ter filhos. Mas isso para ela não era suficiente. Ela queria ter filho. Ela queria dar um filho homem ao seu esposo. Ou seja, a angústia era um sinal de que a situação que ela vivia, ela não aceitava. Tem muita gente dando risada sem poder dar risada. Tem muita
muita gente brincando sem poder brincar. Se tivesse agido, ou se começar a agir que nem Ana, e falar assim, Senhor, peraí, eu preciso rever algumas coisas na minha vida. E se existe uma situação ruim, difícil, contrária à vontade de Deus para mim, a qual eu estou vivendo há anos porque eu permiti, agora eu quero quebrar isso. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Tem mulheres que apanham do marido há anos. Se tivesse tomado uma atitude na primeira surra que ele deu, ele já não fazia mais. Estão entendendo isso? Agora, deu uma, deu duas, passa um ano, dá três, acostumou. Tem coisa na tua vida que acontece, sabe por quê? Que quando você tinha que tomar atitude lá, na primeira vez que aconteceu, você permitiu. Isso é revelação de Deus. Eu não conheço todo mundo que está aqui, não. Mas eu já consigo ver Deus falando com você que a situação que você vive, e quem sabe a situação que está prestes a viver, se você não tomar uma atitude hoje, de fé, pode ser que essa atitude, essa situação que você está aceitando hoje, te acompanhe pelo resto da sua vida. Tem filho que não respeita o pai, porque a primeira vez que o filho desrespeitou o pai não corrigiu. E foi virando uma rotina na casa. Não é a campanha da família hoje? Quando a mãe não respeitou o pai também não teve uma atitude de sentar e conversar. Ou seja, ele cortou aquilo, então às vezes a mulher não respeita o marido por isso. Tem marido que não bate, mas xinga. Xinga a mulher de tudo quanto é nome, mas está lá com ela. Olha a situação. Olha para a sua vida hoje e veja se existe alguma situação que tem que ser quebrada. Você fala, pô, é verdade, pastor. Na minha casa não tem horário, todo mundo entra e sai, todo mundo faz o que quer. Uma situação que eu estou aceitando, mas que lá na frente eu posso querer mudar e não consigo mais. Estão entendendo isso? É Deus falando conosco hoje. É hora de você começar a colocar, como diz o ditado popular, os pingos nos is. Veja o que você quer viver amanhã. Aonde você quer estar daqui a 5, 10, 15 anos? Qual o planejamento que você tem para a sua vida? Ou será que você está aceitando lavagem? E depois você vai reclamar com Deus. Você vai dizer assim, Deus, por que a minha casa é uma bagunça dessa? Por que o meu casamento é uma bagunça dessa? Por quê? Porque quando tinha que parar e falar, e aí, como é que vai ser? A gente vai se aprontar para ser feliz, para respeitar o outro? Ou a gente vai casar para daqui a alguns anos ter uma notícia de que você matou a esposa ou vice-versa? Presta atenção. A situação, muitas vezes, é porque você aceitou. E Deus está falando com você hoje. É hora de mudar aquilo que precisa ser mudado. Se estão aproveitando de você há anos, é porque você aceitou essa situação. Ou não é verdade? Se estão aproveitando de você hoje, homem, mulher, jovem, adolescente, é porque você aceitou isso. Você se submeteu a isso. Ana não se conformava. Por isso que ela não tinha paz. Tem pessoa vivendo debaixo de uma escravidão, mas ela está em paz. Não importa, eu quero ele comigo mesmo que ele me bata, mesmo que ele me xingue. Eu quero ele comigo mesmo que ele não me respeite. Eu quero ela comigo mesmo que ela, não esteja nem aí comigo. Não está no contexto, mas se o Espírito Santo está falando, é porque a gente precisa ouvir. É ou não é verdade isso? Se a primeira vez que foi dito um palavrão dentro da sua casa, o pai dissesse assim, peraí, vamos sentar aqui e vamos conversar. Como é que vai ser o nosso lar? Vai ser um lar onde não existe o respeito? Mas se for o pai, me perdoa, saiu, vamos corrigir isso para que não aconteça mais, para fazer do nosso lar um lar, no mínimo,
se respeita ao próximo. É a campanha da família. E eu vim falar de uma mulher que não aceitava uma situação. E mesmo com amargura, com tristeza, com angústia, ela agia. Mesmo com a sua rival apunhalando sempre que podia. É por isso que o inimigo esfrega muita coisa na cara do crente. Porque o crente se submete a viver situações que vai comprometer a sua fé, a sua vida espiritual, a sua vida sentimental, a sua postura, o seu testemunho. Quando a gente fala que o cristão, ele não pode ter rabo preso com ninguém, principalmente se for pregador da palavra. Desculpa usar esse termo. Que quando ele subir no púlpito para pregar, ele vai falar assim, pô, fulano está aí, conhece a minha vida. Mas se Deus está levando nessa linha hoje, então receba no teu coração. Veja se você não está entrando em uma situação que vai fazer você de escravo, que vai fazer de você uma pessoa angustiada. Está entendendo isso ou não? E às vezes, irmão, a pessoa está tão cega que ela está caminhando para o abismo, mas ela não vê. Ela está caminhando para as coisas erradas, mas ela não vê. Olha que coisa. Eu creio que o recado de Deus para você já foi dado. Vamos voltar aqui, presta atenção no que eu vou dizer. Durante muitos anos, ela levou uma vida triste. E por um único motivo, ela não podia ter filho. E para piorar, Ana tinha uma rival dentro de sua própria casa. Elas moravam debaixo do mesmo teto. Debaixo do mesmo teto. Já pensou? Você se afrontar dentro da sua própria casa? Uma situação que só Deus podia mudar. Porque ela também era casada com Eucana. Uma situação muito mais difícil, já pensou? Quem está na cozinha? O meu rival. Quem está com o meu marido agora? Rival, que joga na minha cara toda hora que eu não posso ter filho. Mas essa mulher teve fé. Ela sofreu, mas ela permaneceu o quê? Crendo. Você está sofrendo? Permaneça crendo. Orando, buscando. Porque o milagre que a gente precisa é só Deus quem pode fazer. Amém ou não, querido? De repente você está aqui assim, pastor, é verdade, eu preciso de um milagre desse na minha vida. Vamos aprender. Vamos ver algumas coisas aqui. Olha aí o versículo 7. Assim acontecia anualmente. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, Penina a irritava, pelo que chorava e não comia. O rival, às vezes, o inimigo, ele é tão terrível que faz com que a pessoa até perca o apetite. Já pensou? Só que é espiritual, irmão. A situação para a Penina é maravilhosa. Pô, minha rival não pode ter filho. E eu estou dando filhos, é o cana, toda a herança. Vai vir para os nossos filhos. Já pensou? O rival tem te incomodado? Tem jogado na tua cara aquilo que ainda não aconteceu na tua vida ainda? As pessoas têm, sabe, com palavras sutis perguntado aonde está o teu Deus? Aonde está o milagre que você disse que ia acontecer e até agora não aconteceu? Aonde está o prover, o mover de Deus na sua casa, na sua família? É o inimigo te irritando, querendo fazer você desistir, perder a tua fé, que nem irritava a Ana. Olha que interessante isso. Pastor, toda vez que eu estou de frente com essa situação, com esse problema, eu fico desesperado, desesperada, eu não sei o que fazer. É como se o inimigo viesse até a mim e jogasse na minha cara, me afrontando, dizendo, aí, não mudou ainda, não aconteceu nada ainda.
e firme. Firme como esposo, mesmo angustiada, mas o quê? Firme. Tolerando aquilo que muitas vezes o homem e a mulher de Deus têm que tolerar. O tempo era de Deus. Deus tem o domínio, o controle de todas as coisas. Em nenhum momento alguém disse assim, olha, você não pode ter filho, porque o Deus, não, Deus é que ela foi feita daquele jeito. Agora, Deus pode reverter qualquer situação. Quem crê, diga eu creio. Amém ou não, igreja? Hoje é para você entender isso, a situação. O primeiro passo para me vencer é eu reconhecer que a situação ela não é boa, ela não é de Deus. É não aceitar, é não se conformar com aquilo que não é bom para mim. É você falar assim, Senhor, eu estou aqui firme, eu estou aqui vivendo isso, mas é algo que eu não aceito. É uma situação, Deus, que eu vou te apresentar até o dia que o Senhor fizer um milagre na minha vida. Ou seja, você não pode desistir nunca. Eu também não desisti. Amém? Diga assim, eu não posso desistir. Olha o que fala aí no versículo 8. Então Eucana, seu marido, lhe perguntou, Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está triste o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Sabe por que ele fala isso para ela? Porque ele está vendo, ele está sofrendo junto com ela. E para ele, irmão, não importava se ela tivesse ou não filho, ele amava. Mas era a vida dela. Era o que ela queria, era a vergonha que ela carregava. Era a situação que ela queria que mudasse. Está entendendo isso? O esposo amava, cuidava e dava parte da porção do sacrifício, mostrando que amava mais a Ana do que a Penina, só que era a vida de Ana, ela queria ter um filho. Ao ponto de ele falar assim, olha, não sou eu suficiente para te fazer feliz? Um ato de um homem que está sofrendo junto com a mulher que ele amava. Já pensou se ela tivesse se conformado aqui? É verdade, quer saber? Eu tenho um marido que me ama. Mais do que a minha rival. Quer saber? Eu vou esquecer essa ideia. Eu vou pegar esse sonho e vou jogar longe. Eu vou desistir do maior sonho da minha vida. Tem muita pessoa fazendo isso. Se conformando com a situação e pegando o maior sonho da tua vida e jogando fora. Dizendo, deixa pra lá. Vai assim mesmo. Vou viver assim, não tem problema. Eu supero essa dor, eu supero essa amargura, não tem problema. É só esquecer o meu sonho. É só deixar o objetivo que eu tenho de lado. Mas vira e mexe, irmão. O sentimento vem no coração da pessoa. E eu vejo muitas pessoas assim, que tem um sonho, e porque não se cumpriu ainda a promessa de Deus na vida dela, ela preferiu esquecer. Porque toda vez que ela lembra, ela sofre. Porque toda vez que ela lembra, ela chora. Então ela pega simplesmente e esquece. É claro que isso vai mexer com você hoje. As pessoas lá no mundo também têm feito isso. A diferença é que elas afogam as suas mágoas no álcool, nas drogas, na prostituição. Elas se entregam a alguma coisa que vai fazer com que elas o quê? Esqueçam dos problemas que elas vivem. Se Ana não fosse uma mulher de Deus, quem sabe ela não teria ido também por esse caminho. Ela quer saber? Eu vou afogar as minhas mágoas no álcool. Eu vou afogar as minhas mágoas na prostituição. Quem sabe a minha vida agora é balada, porque assim eu não paro para pensar na minha vida. Está cheio de pessoas assim, que pegaram os seus sonhos, não resistiram ao seu rival e se entregaram. Muitas pessoas que conhecem a Deus, muitas pessoas batizadas pegaram os seus sonhos, que até são promessas, são maiores ainda, porque é a promessa de Deus, e não suportaram a rivalidade, o inimigo
inimigo toda hora jogando na cara. Cadê? Não aconteceu ainda. E simplesmente resolveram esquecer. Viver uma vida de esquecimento. Porque toda vez que eu paro para lembrar do que Deus me prometeu, eu sofro. É como se eu lembrasse da minha vergonha. É como se eu trouxesse à minha memória as palavras sutis do inimigo dizendo: e aí? Não aconteceu ainda? Cadê o seu Deus? Olha como é que é o negócio. Estou entendendo? Palavras que foram direcionadas para confortar o coração de Ana. Não sou eu suficiente para te fazer feliz, para fazer você esquecer essa ideia de ter um filho. E muitas pessoas têm ouvido algumas palavras esquecidas das promessas de Deus, dos sonhos de Deus, dos planos de Deus. Eu creio que Ana lutou para vencer, mas Deus tinha plano. Porque Israel estava vivendo uma época em que não se tinha o respeito nem dentro do templo mais. A santidade do templo já estava longe. Deus tinha propósito de restaurar os sacerdotes. Olha que interessante isso, irmão. Palavras bonitas e até palavras que confortam nem sempre são positivas. Porque na verdade elas podem me confortar a princípio, mas elas têm o objetivo de me fazer esquecer os meus sonhos, me fazer esquecer as promessas de Deus para a minha vida. Não é simples assim. Esquece o que você deseja e eu vou te fazer feliz. Olha só, o versículo 9. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. Ora, Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, perto de um pilar do templo do Senhor. Ela, com amargura de alma, orou ao Senhor. E chorou o quê? Muito. Ele conseguiu convencer a Ana que ela deveria se alimentar. Porque a sua rival que a provocava, até o apetite dela tinha tirado. E as palavras que eu quero falar para sua esposa Ana, fez com que ela se alimentasse. Ela pega e vai orar, irmão. E a sua alma está em amargura. Não é aquela oração que a gente chega muitas vezes, ah, Deus, aleluia. Não, é aquele momento que ela está olhando para a sua vida e quem sabe se sentindo a pior pessoa do mundo. Quem sabe se sentindo abandonada. Deixa ele, irmão. Deixa ele. Pode ficar tranquilo, viu? Fique em paz, fique tranquilo. Os irmãos estão entendendo isso? Amargura de alma. Mas mesmo com a amargura de alma, ela foi buscar onde? No Senhor. Ela foi orar ao Senhor. E às vezes a pessoa, triste, angustiada, sabe o que ela faz? Ela vai para a caverna, né? Como se isso pudesse mudar a história dela. Ela fala, estou triste, estou com um problema. Em vez de ela vir orar e se ajoelhar aos pés do Senhor, ela corre para a caverna, né? Se tranca no quarto, fica longe de todo mundo, não quero ver ninguém. Mas esse não é o caminho, irmão. Não é isso que vai mudar a sua vida. Por mais triste que ela estivesse, ela sabia aonde ela podia buscar o seu milagre. Amém ou não? Você sabe aonde você pode buscar o seu milagre? No altar do Senhor. Diga assim, é o lugar aonde eu vou buscar o meu milagre. No altar do Senhor. Amém? Isso ela não tinha dúvida. Pô, estou triste, preocupado, com medo, amargurado, mas eu sei aonde eu devo buscar o meu milagre. Estou sofrendo, estou sem força, mas eu sei aonde buscar o meu milagre. E Ana sabia. E você tem que saber também. Por isso que a gente fala, olha, não adianta ficar em casa chorando. Você precisa de uma cura, você sabe
aonde você tem que buscar a cura. Você precisa de uma bênção, de força, de ânimo. Então você tem que saber aonde você deve buscar o seu milagre. Não é Deus que pode todas as coisas. Amém, igreja? Independente da vida que ela estava vivendo, o momento dela tão difícil, ela sabia onde devia buscar o seu milagre. Que era no templo. Por quê? Porque no templo Deus fala. No templo Deus cura. No templo Deus liberta. Amém ou não? Então ela entra naquele dia no templo estéril. Ela entra lá com amargura de alma, estéril, digamos que enferma, com útero seco, sem condições nenhuma de ter um filho. Olha a situação dessa mulher. Mas ela sabia que o único que podia mudar aquela situação, quem era? Deus. E por isso ela buscava. Olha que interessante. Versículo 10. Ela com amargura de alma orou ao Senhor, e chorou muito, e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, ao Senhor o darei por todos os dias da minha vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela em orar perante o Senhor, Eli prestou atenção à sua boca. Ana só falava no coração, e os seus lábios se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Eli a teve por embriagada. Imagine que ele estava tão acostumado a ver aquela oração, quem sabe, mecânica, aquela oração decorada. Tanto que quando ele viu uma mulher realmente se derramar no altar, mesmo com amargura de alma, quando ele viu uma mulher que ficou por muito tempo ali, queridos, na presença de Deus, prostrada, orando, ele já imaginou logo. Comeu, bebeu, e essa mulher deve estar o quê? Embriagada. Mas ela orava com o coração. Ela falava em pensamento com Deus. Olha que coisa. Mas como eu disse, na época, santidade já não tinha mais um templo, irreverência não tinha mais um templo. Os filhos de Eli, que também eram sacerdotes, estavam todos em pecado. Então a sensibilidade do sacerdote ali era muito pequena. Está entendendo isso? Ana não estava nem aí com a situação do sacerdote. Ela era e Deus. Ela e Deus. Está entendendo isso? Ela fala assim: o negócio é comigo e com Deus. Quero saber. Eu vou buscar Deus. E Deus é que vai abençoar a minha vida. Deus é que vai fazer o milagre. Olha que interessante isso. A bênção sai de onde? Do altar. O sacerdote, o pastor, é só um instrumento, mas quem abençoa quem é? É Deus. Por isso você tem que derramar o teu coração na presença dele. Está feliz? Aleluia.